vida de imigrante não é tão fácil como todo mundo pensa. Por trás de cada pessoa tem uma história de conquista, batalha ou sofrimento. E a nossa convidada hoje vai contar um pouco da história dela pra gente. Estamos aqui com a Lorena Alvarenga. Obrigada, Lorena. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, guys. Então a Lorena agora vai contar um pouquinho pra gente sobre ela, o que ela faz, como que ela veio parar em Londres, um pouquinho da história dela pra vocês. Eu moro em Londres, vai fazer 18 anos, agora em outubro. Eu vim pra cá na rebeldia, né, de sair de casa, aquela rebeldia de jovem, de 18 anos. Eu quero sair de casa. E vim pra bem longe, né, eu sou mineira, de Lavras, sul de Minas. E pra minha família foi um baque, né, na hora quando eu tomei a decisão de vir pra cá. E a gente vem pra cá com uma ilusão, assim, meia informação, né? Eu vim pra Londres com meia informação, devido às pessoas não poderem passar todas as informações pelo telefone. Foi somente o básico, né? Você vem, não se preocupa, tem lugar pra morar e você vai arrumar um emprego. A gente arruma um emprego pra você. E eu cheguei e foi um baque, né? Porque eu não vim muito bem preparada financeiramente para tudo que estava me esperando aqui. Né, eu não sabia que você não poderia trabalhar com visto de turista. Essas informações não foram divididas. Também não me informaram que você teria que pagar depósito. E naquela época, até para você arrumar emprego, você tinha que pagar o depósito da pessoa que te recomendou o emprego. Então, assim, basicamente, as suas 2 primeiras semanas em Londres trabalhando era de graça, né? E um momento muito difícil, né, de adaptação. Porém, eu não tive a opção de voltar. Eu tive a opção de voltar, mas como eu saí do Brasil sem que os meus pais concordassem, né, de eu ter mudado para cá, porque não havia necessidade financeira de eu vir para cá. Meu pai é empresário no Brasil, minha mãe é advogada, então assim, nós éramos estabilizados. Mas eu quis, né, sumir e eu vim me aventurar. Enfim, voltando, com todas as dificuldades, né, que eu passei aqui no início, eu pagava 75 libras para dormir no chão e foi muito difícil, né, muita discriminação por você não falar inglês, muita discriminação e abuso também, questão de trabalhos, né, as pessoas realmente te exploram aqui, principalmente se você acabou de chegar e não tem documento. Então, assim, eu passei por tudo isso, né? Passei pelo momento de ter que arrumar outro tipo de documentação para arrumar emprego. E isso causou muito transtorno, né, na minha vida. Porém, eu não podia voltar, né? Porque a minha mãe... Uma das regras em casa foi, se você for, você não entra mais aqui. Você vai ter que pagar a sua passagem. Eu não vou bancar. Porque não foi uma situação onde havia necessidade financeira, né? Então, para minha mãe, essa foi a regra, né? Se você for, você tá sozinha. Então, o sininho batia, né? Toda vez... Pensava em fraquejar, em desistir? Não dava. E passei por muitas situações, tentei ajudar uma vítima de violência doméstica que trabalhava comigo. E por eu tentar ajudar essa moça, eu fui perseguida, né? Porque ele tinha documento, eu não. Então, teve muita ameaça, perdi o emprego. E aquilo, né, só acumula e te leva... no desespero, né? Às vezes a tomar decisões que é contra a tua criação, contra o que você aprendeu, os seus princípios, né? E então, assim, foi muito difícil na época. Entrei por um caminho bem escuro aqui em Londres, por dificuldade mesmo, né? Por estar na rua e não poder voltar para o Brasil.
e me envolvi em coisas que não deveria, né? Conheci um homem na época que era muito abusivo, tive um relacionamento com ele de 3 anos. Toda história, é igual a gente fala, Londres, sair do Brasil tem o seu lado bom e o lado ruim. Sim. E nem todos são só flores, né? Não, e não é. E eu penso assim hoje, se você tá vindo pra cá, pega a informação corretamente do que você tá vindo fazer. Porque às vezes é proporcionado para você uma ideia, uma ilusão, sabe? De, é fantástico. É fantástico, né? Mas tem um preço alto a ser pago. Não é flores. Nem tudo são flores. E esse é o objetivo do canal, é mostrar essa realidade, né? Que cada um de nós vivemos aqui, desde o princípio até todos os dias, é uma luta diária. Porque todo mundo vê aquelas fotos bonitas no Facebook, no Instagram, não é bem assim. Aquele Tem glamour. muita história por trás. E você casou aqui? Morei junto, né, com ele 3 anos. É até bom, Welson, você fazer esse comentário das fotos, né? Porque aparentemente parece que tá tudo muito lindo. Mas dentro de casa é um inferno. E foi isso que eu vivi. Aparentemente lá fora nós éramos bem estáveis, nós tínhamos nosso mortgage, carro zero, uma vida de muita luxúria, né? Financeiramente estáveis. Porém, eu vivi muita agressão física, mental, financeira, dentro, né, escondida em 4 paredes. E eu escondi dos amigos, escondi da família, os abusos que eu estava sofrendo, né, com o meu parceiro. E não ter documento. Tem tudo isso. Às vezes a pessoa não tem documento, não sabe para onde correr, não sabe buscar a ajuda necessária. Sim. E acaba que fica na dependência pelo medo. Acaba que se sujeita a não tomar atitudes por medo de ser deportado, por medo de não ter aquilo que a pessoa está tendo ali naquele momento, né? Vira uma prisioneira, acaba virando uma prisioneira. Sim. E você passou por isso profundamente, né? Passei. Como que foi a sua história, assim? Você viveu com ele muito tempo, chegou a casar, ele te deu no final, te ajudou com visto? Como que você conseguiu superar isso? E como eu disse, né, financeiramente nós éramos bem estáveis. Porém, ele não, em momento nenhum eu tive o apoio de documentação e em momento nenhum eu tive apoio financeiro fora do relacionamento. Quando eu decidi sair, porque havia muita traição, além do abuso, havia traição. Quando eu decidi sair de casa, demorou muito tempo, né? Demorou 3 anos para mim ter coragem de pegar a criança e ir embora, porque eu tive um filho, né? E havia muita ameaça de você vai e ele fica. E ele te agredia fisicamente ou só verbalmente? Como é que se diz a palavra? Opressão, abuso... abuso emocional. Abuso emocional, isso. No caso com ele, começou emocional, né? O abuso das palavras e passou pro físico. Foi muito rápido. De um estágio pro outro. De um estágio pro outro. E devido ao fato de eu conheci ele e em 5 meses eu tava grávida, então assim, meio que a criança no meio daquilo me segurou, né, ali, porque eu tava super vulnerável, né, aqui. E eu não queria viver uma vida, criar criança sem o pai. Então, muitas mulheres aqui na Inglaterra, elas se submetem ao abuso, né? Por causa da dependência financeira, por causa dos filhos, né? Ou dependência emocional. Sim. Porque você meio que fica meio louca também, né? E por falta de informação, né? Também. Falta de informação, não saber falar a língua. Teve vários fatores. Ele era estrangeiro? Não? Brasileiro. 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 Ele era brasileiro. Mas que tinha visto aqui.
Não, ele não. tinha Na visto. época ele não tava Aham. com a documentação Mas britânica. quando você está no país estrangeiro, você acaba não sabendo para onde correr, quais são os Isso. seus direitos. E Sim. todo mundo tem direito, independente de ter documento ou Yes. não, você tem direito. Sim, tem direitos, mas me demorou, E precisa- Welson, anos para descobrir É. os meus direitos, né? Como a falta de informação, ela mata a pessoa, entende? Se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, eu já teria procurado ajuda antes, desde a gravidez, né? Porque os hospitais daqui de Londres, se você chegar no ENI e você falar, né, ainda mais hoje com a tecnologia, o Sim. Google Translate, É. se você falar, olha, eu tô sofrendo abuso, ali eles já te acolhem, entende? Já chama a polícia, já coloca o assistente social, já te manda pro refugiado. Eles não te deixam na rua se você chega lá, principalmente com criança, né? Não tem o porquê da vítima ficar presa. E eles não deportam, né? Não Até deportam. Onde eu sei. Eles não deportam, que se você tá ilegal e tá passando por abuso psicológico e Doméstico, agressão, né? violência doméstica, se você falar isso pra eles, eles te protegem, eles te dão Sim. visto e colocam você num lugar bem seguro. Procura Sim, ajuda, mesmo que você não fale inglês, ou procure ajuda que alguém vai te ajudar. com certeza. E como que foi esse processo da libertação para você de tô livre? Bem, eu fiquei livre dele. Aqui que tá um dos meus focos principais quando eu trabalho com vítimas hoje em dia. Eu fiquei livre dele, mas aí eu entrei em outro. Ah, Porque eu não fui curada. é, Então o ciclo se repete. É igual um imã, você atrai aquele tipo de pessoa. É uma esponja, Eu já né? fui assim, já atraída assim. Você atrai o cara errado, só muda o nome e o insurance number. E o endereço. E o endereço. Então, tipo, eu saí daquele e entrei num pior, que era emocionalmente. O abuso foi emocionalmente. E pra mim, tipo assim, todo tipo de abuso não é aceitável. Mas o emocional, eu acho que é o que mais detona a pessoa. sim. Entende? Porque trabalha na tua mente, na tua identidade, em quem você é, em quem você nasceu pra ser. E foi, tipo, o segundo foi flores por 5 meses. Flores. Até que ele viu que eu estava bem apaixonada e aí começou o abuso. Já o abuso dele mental foi tão forte, a dependência, né, emocional ficou tão forte nele, que dali já partiu para uso de drogas. Ele começava a me drogar, aí das drogas teve exploração sexual. E eu tentei fugir em 2009, fiquei 2 anos presa, tentei fugir pro Brasil, me ameaçou minha família, me ameaçou, me traficou de volta pra cá, Uau. com documentação falsa. Nossa. E na hora que ele viu que ele não estava tendo controle mais, ele começou a me ameaçar, me levou no GP, marcou uma consulta pra mim, falou pro médico que eu tava louca. Nossa. E aí eles me colocaram no antidepressivo, porque até então o problema era eu. E aí, juntando, né, como ele via que ele não conseguia me drogar mais com químico, ele me colocou nos calmantes. Nossa, Entende? meu Deus. E foi 1 ano de muita guerra, e isso a minha mãe orando, pastores no Brasil orando, foi muita oração, né? Então eu creio muito na força, em orar. A gente não fala de religião, mas existe Deus, né? Existe essa força. E eu posso dizer que quem me tirou foi o Espírito Santo. Né? Foi as orações que fizeram por mim, que foi me ajudando a sair fora daquele relacionamento. Então, nesse último, eu fiquei com ele 6 anos e meio. Tentei fugir várias vezes. Sim. Voltei até que não deu mais pra ficar com ele. Ele chamou a imigração pra mim. Oh, meu Deus. Eu fui presa. Fui presa e o juiz deixou eu sair. Na época eu tava tão baqueada, né, que o policial virava pra mim e falou assim: Lorênia, esse cara tá te explorando. Nós vamos levar ele preso. Eu, não, ele é meu namorado. Ele falou, não, Lorênia, nós vamos levar ele preso. O que ele tá fazendo com você não é correto. Mas eu tava tão com a cabecinha... Já tava com a cabeça já... como que se diz a palavra quando...
brainwash. Essa Não, palavra. brainwash. Lavagem Lavagem cerebral, cerebral, né? Lavagem cerebral. Que eu achava que aquele tipo de relacionamento era normal, né? E não é normal. E que é amor. Ele me ama, ele tá cuidando de mim. A pessoa é entra assim num mesmo. estado que ela acha, ela meio que se acomoda emocionalmente, fica incomodada com a situação e acha que tudo aquilo é normal. Né? Começa a aprender a conviver com aquilo, o que não é correto. Acredita numa mentira, né? Conta A verdade, ela é a pessoa conta uma verdade, uma mentira tantas vezes que se torna verdade na outra pessoa. Você passa a viver aquela verdade daquela pessoa achando que essa é o que tem que ser. É a realidade Isso que é a você tem realidade. só que aceitar. É. E aí você conseguiu sair E dessa aí, segunda. consegui sair dessa segunda e graças a Deus, né, dali pra frente, foi muita ajuda espiritual, entendeu? Que realmente me libertou. Me libertou das drogas, porque até então, aí já chegou numa fase que eu estava muito dependente, né, do abuso químico. Sim. E eu não conseguia parar de cheirar cocaína. E então, assim, Aí juntou todo o seu sofrimento emocional, então acabou que foi. Você sentiu como se fosse um refúgio, tá usando droga? a droga, ela algo que mascara a dor. Foi o que te fez sair um pouco daquilo que estava sentindo quando você. Já que ele ofereceu e você conheceu? Então depois passou a ser algo que tirava a sua dor? Ou não? Ela não tira a dor, ela anestesia. Né? Mascara. Ela anestesia a dor, mas quando você acorda, tá ali. Né? Ela continua ali. Então, assim, A droga é um alívio momentâneo. Isso. É por momento. Aquele momento você fica bem e quando você acorda, a Tá ali o realidade problema, a realidade tá ali pra você enfrentar. É. E foi, como eu disse, né? Muita oração. Então você pode dizer que você foi pro fundo do poço Cheguei tanto no fundo do poço que eu morri. e renasceu. Morri. Conta pra gente essa experiência, eu acho que. Morreu e nasceu uma nova. Não, ela morreu. Realmente, de verdade. eu morri. Conta pra gente. Perdeu. Conta, viu? Realmente eu morri. Eu tô pensando que é uma metáfora. né? Não, eu realmente morri. Eu tranquei no meu apartamento em abril de 2013 e eu simplesmente comprei 40 gramas de droga pra me matar. E 15 dias que eu tava cheirando, já, tipo assim, eu já não tinha mais... eu não sabia mais onde eu tava, né? E eu tive 29 overdoses no período de 6 anos e meio. E tentei me matar 8 vezes com remédio, com vinho. Eu não queria viver mais, né? A dor emocional foi tão grande que eu já não tinha mais sentido pra mim estar aqui. E voltar pro né? Brasil, assim, um pouco. Nesse ponto já não dava pra me voltar, porque o meu filho também já estava em outra situação devido a toda essa situação. O meu filho, não tinha como eu largar ele pra trás, né? Mas aí a gente fala dele uma outra hora. Porém, assim, eu cheguei no fundo do poço, que eu perdi tudo, né? E eu comecei a cheirar muito, até que essa última overdose que eu tive, eu desmaiei no meu banheiro, e eu me vi, o meu corpo no chão, e uma voz falou comigo: não é a hora dela ainda, volta. E aquela experiência... Você viu alguma coisa? Chegou a ver? Você viu seu corpo, mas você viu... Eu vi o meu corpo no chão, o meu espírito estava fora. Você né? viu que você estava fora do corpo. Isso. E quando a voz falou, o espírito voltou. E ali eu levantei, tinha alguém comigo. Que você Não me pergunta, né? Tipo assim, Sim. se você viu, não. Mas eu senti a presença que tinha alguém comigo. E eu creio que hoje eu entendo que foi Jesus que apareceu lá pra mim. E por 3 dias eu chorei. E eu lembro que eu abria minha Bíblia com um prato de cocaína. E eu falava: Senhor, me ajuda. Se é o Senhor que tá aqui, se o Senhor existe, me ajuda a parar de cheirar. E daquele dia em diante, abril de 2013, eu nunca mais troquei drogas. jogou do prato Nunca fora. mais. Joguei o prato fora.
Jogou. Falei, eu não quero nem esse negócio, esse miau, miau do capeta. Não quero esse negócio. Joguei tudo fora e ali começou a mudança, assim, radical. Eu já não conseguia mais dormir no meu apartamento, eu já não conseguia estar mais perto das pessoas que eu caminhava antes, sabe? Foi crescendo algo em mim. E detalhe, nesse período, eu já estava indo para a igreja. Eu ia para a igreja drogada. Mas, Eu chegava na porta da igreja louca de pedra, dava um teco, entrava pro culto, o culto inteiro era pra mim, eu chorava, saía da igreja, outro teco e voltava pra festa. Eu fiquei nesse processo, gente, entendeu? Deus é muito Mas misericordioso. o Senhor nos ama. É, E quando Ele fala, vem como está, muito Ele não tá bom. falando pra você largar tudo e vem, não. Vai do jeito Vem do jeito que você tá, que eu te amo, do jeito que você tá. E hoje eu falo para as pessoas, eu era a pior das perdidas. Entendeu? Eu andava com a gangue dos demônios mesmo. Então, assim, eu era a pior das piores. E ele olhou para mim, né? Ele me amou, ele me quis. E o Senhor levantou as pessoas certas na minha caminhada. Naquele período que eu ia para a igreja drogada, Ele levantou uma irmã, até a Leteia, né, publicamente. Ela orou por mim 1 ano. Eu ia pro culto drogada, essa mulher chegava, orava em mim. Nunca falou o nome dela, nunca se apresentou. Orou, até que um dia eu fui num encontro que chama Impacto. E ali foi onde mudou tudo. Eu larguei tudo para trás. Larguei meu apartamento em Chelsea, o Senhor foi me encaminhando, aluguei um quartinho. Do quartinho, eu fui morar num quarto de missionário, numa igreja em Southall. Fiquei ali 1 ano e meio sendo cuidada pelo Espírito Santo. Foi um relacionamento de cura mesmo. Aí que vem a cura, né, que eu falo das vítimas. É necessário não somente resgatar do lar abusivo ou das drogas, ou de qualquer que seja a situação que elas estão vivendo, né? De um tráfico humano, ou de imoralidade sexual, ou prostituição. É necessário curar a alma, né? Porque na cura há libertação. É um pacote, né? É um E pacote. tudo isso partiu da sua experiência. E hoje você ajuda todas essas pessoas que são vítimas tanto de abuso, de prostituição, de vícios, de abandono, tudo isso hoje você dá suporte aqui em Londres, né? Isso, já tem... Eu trabalhei 2 anos para o NHS, né? Então ali foi a minha escola. Eu aprendi sobre o conselho tutelar, né? Como as leis funcionam, quais são as organizações que dão apoio para vítimas, qual que é o papel da imigração, né? Os direitos que ela tem. Aí eu descobri a verdade. E a verdade me libertou. Então, a verdade que me libertou, a gente usa hoje para estar ajudando as vítimas. Então, eu trabalhei 2 anos no NHS e eu saí em 2016. De 2016 até agora, nós damos apoio para as vítimas. Geralmente, eu faço visita nas casas, né? Eu vou até elas. O que uma coisa que o governo aqui, esse é um trabalho de assistente social. Uma advogada, né, de vítima geralmente não vai na casa. Okay. Mas assim, o Senhor me chamou para ser livre, né? Então comigo não tem restrição. Okay. Se me liga, eu vou sem ter medo e a gente tenta colocar elas, dar informação, porque é importante elas receberem a informação do que está disponível para elas e dar um apoio, né? Não somente o apoio físico, mas o apoio espiritual também, que é onde entra a cura e a libertação. Certo. Agora, com toda essa história de superação, de ir pro fundo do poço, de ter que recomeçar, você se arrepende de alguma coisa? Você acha que tudo foi aprendizado? Bate um arrependimento? Alguma coisa do tipo? Olha, o arrependimento, ele vem, mas a gente tem que separar ele da culpa. Sim. Certo? O arrependimento é quando nós sabemos que fizemos errado e nós viramos para fazer o certo. Porém, não podemos levar culpa, Certo. né? Porque erro todo mundo comete. Todo mundo erra, né? Então é importante a gente saber diferenciar
o que é um arrepender e o que é se sentir culpado. Eu me arrependi, mas me senti culpada por muitos anos. Mas tudo também foi aprendizado nessa jornada. Um propósito. E foi pra melhor até. Foi um propósito, né? Foi. Se não fosse pela experiência, se não fosse por tudo que ela passou pra ela passar para as pessoas, Hoje, que tipo de informação ela hoje você daria? talvez não estaria ajudando Não. as pessoas como você faz. Sim. Não tem propósito, Deus permitiu. Tipo assim, a dor, a gente tem que saber usar ela. Tem que usar ela a nosso favor, né? Como eu falo, né? Eu tento falar para as vítimas. Foi uma decisão poorly, né? Naquela época. Porém, tem uma saída, né? E tudo coopera para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Eu vim para cá com um chamado missionário, que eu recebi uma profecia que eu ia ser missionária, e eu passei por todo esse processo, né? Nossa, já pensou? Quem imagina, né? Quem acredita no final, né? Eu, missionária, no momento no que eu tô vivendo, não, a pessoa... Mas o Senhor mudou, né? Tipo assim, se você tem uma palavra sobre a tua vida, um chamado sobre a tua vida, né? Que eu creio que todos nós somos chamados para algo. A propósito para todos nós. Todo mundo. São as nossas escolhas que às vezes faz a gente tomar decisões que nos levam para caminhos diferentes. Porém, se cumpre no final. Pode demorar. Pode demorar. Você volta pro caminho. Depois de tudo isso que você passou aqui na Inglaterra, de tudo isso que você passou, de todos esses altos e baixos, Londres é o lugar que você chama de casa? Você se sente acolhida? Você se sente aqui é o seu lugar? Eu me sinto, desde o dia que eu cheguei, que eu botei meu pé pra fora do avião. Nossa, tão rápido assim. Eu sei, aqui é a minha casa. Não volto nunca mais pro Brasil. E não tenho vontade de voltar. Amo o Brasil, claro, né, a nossa pátria. Porém, eu não me vejo lá. Não, aqui é a minha casa. Você falou que você é de Minas Gerais? Gostamos de queijo. De queijo. E pão de queijo. Pão de queijo. Você tem família em Goiânia, não? Tenho. Os meus pais, o meu pai migrou pro Goiás quando eu tinha 14 anos. Ele mexia com café. Ele começou a transportar café. E aí depois de 2 anos a minha mãe foi. Mas eu morei 3 anos só em Goiânia. E aí eu vim pra cá. Sim. Foram só 3 anos. E contando o lado ruim de toda a sua trajetória, que não é lá, né, uma história muito simples. E hoje, atualmente, quais são as partes boas, os frutos que você está colhendo hoje e de tudo que você viveu, o que você está vivendo agora? Os frutos é a experiência, né? É verdade. A experiência, ela te dá maturidade. Com certeza. Né? Então, para tomar decisões, eu uso de muito discernimento. E com os erros que eu cometi, eu tento passar informação, né? Para que a gente possa tentar evitar que as pessoas tomem o mesmo caminho, né? Sempre tem uma outra saída. Talvez a gente não vê na hora. Mas se esperar um pouquinho com mais paciência, um pouquinho mais de paciência, a gente acaba... E um livro saindo aí, quentinho. E as outras informações vai ser dividido em palestras. O que você diria para quem está pensando em vir morar em Londres? O que você diria para essa pessoa que está querendo emigrar hoje? Tire todas as informações e coloque na balança. Tudo. Valores, como que funciona, quais são os seus contatos, você vindo para cá. Fique preparado para ficar ilegal, não ter os benefícios, né? Os riscos também. Eu não creio que a gente deve falar não venha, né? Porque todo mundo merece uma oportunidade. Todo mundo merece uma oportunidade de tentar. Mas tire informação, né? Venha preparado, entende? Claro. Para qualquer que seja a situação que você tenha que enfrentar. E faça bons amigos, porque eu acho que os amigos aqui
eles valem muito, né? É a família que a pessoa não tem. É a família, os amigos aqui viram família. Graças a Deus eu tenho amigos que eu posso contar como família, né? Na hora do pega pra capar, ligo pra eles, vem. Eu acho que no Brasil nós somos muito família, né? Todo mundo, onde come um, come dois. Aqui em Londres não é bem assim. Não, Aqui não é bem assim. Você pode até comer um ou dois, 2 dias, mas aí no terceiro, vai acordar de madrugada, vai fazer um cleaner, né? Então, assim, venha preparado para uma vida do zero. Você vai começar do zero e esquece Brasil, né? Porque aqui é diferente. É muito diferente. Bom, hoje nós estivemos aqui com a Lorena. Acho que a Lorena vai fazer uma parte 2 com a gente, vai né, ter Lorena? Vai ter que fazer a parte 2, porque é muita coisa para contar. Tem pouco tempo. Olá, sou a Lorena Alvarenga, moro aqui em Londres, tenho 18 anos. E estou abrindo a minha ONG, né? Na verdade, já tem 5 anos que eu trabalho com vítimas de violência doméstica e abuso, prostituição, tráfico humano e perseguição. E nós estamos com um projeto lindo de abrir uma casa de refugiados para as mulheres aqui, onde nós vamos estar abrigando elas e também dando todo o apoio emocional e espiritual, porque é importante que elas sejam curadas. Se você é vítima e está precisando de apoio, por favor, entre em contato conosco. O nome do projeto é Sons and Daughters of the King. Nós vamos deixar aqui o website, que é SDK Ministries. Eu falo português, a maioria dos meus vídeos, alguns estão em inglês, porque eu quero ficar bem aberta para ajudar todo o público. Porém, fique à vontade de entrar em contato, nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigada. Uau!